Somos especialistas na área da educação. Oi, gente, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a doutora Mariângela, da Celso Carlos Fernandes e Meira, e junto com a doutora Cássia e com a Irene, da Meira Fernandes, estaremos aqui hoje nessa live para esclarecer algumas dúvidas trabalhistas que vocês nos enviaram, tá bom? Deixe o seu like e compartilhe esse material e não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Bom dia, eu sou a doutora Cássia, estarei junto com a doutora Mariângela e nós vamos responder algumas das dúvidas que nos foram enviadas. Vamos começar por uma dúvida que é muito frequente, tá? Sobre as férias dos professores. Sempre nos perguntam que as férias dos professores podem ou não ser fracionadas. Tá? Então, as férias dos professores não podem ser fracionadas. Muito embora a Constituição, a CLT, no seu artigo 134, parágrafo 1º, permite o fracionamento de férias para os empregados em até 3 períodos, sendo que um desses períodos não pode ser inferior a 14 dias e os demais, no mínimo 5, a Convenção Coletiva de Trabalho determina que os professores eles devem gozar de férias de 30 dias consecutivos e as férias devem ser gozadas preferencialmente no mês de julho. Neste caso, a Convenção Coletiva de Trabalho, ela sobressai, ela é soberana à CLT. Outra dúvida muito frequente sobre as férias, se o professor contratado com menos de 12 meses, de contrato, se ele pode gozar de férias ou somente pode gozar de férias após 1 ano de trabalho. Não, esse professor, ele pode e deve gozar de férias junto com os demais professores, tá? O que vai acontecer com esse professor? O professor que tem menos de 1 ano de contrato, ele vai gozar de férias proporcionais. Porque as férias dos professores, elas são consideradas férias coletivas. As férias de julho dos professores são consideradas férias coletivas. As férias coletivas, elas são concedidas a todos os empregados de um mesmo setor, de um mesmo departamento, e elas devem iniciar no mesmo dia. Então, eu tenho um professor que, com cálculo, ele teria apenas 13 dias de férias. Então, ele vai receber proporcional aos 13 dias de férias, vai gozar 13 dias de férias. O restante do mês de julho será pago como licença remunerada. Então, sim, os professores com menos de 1 ano de contrato, eles têm direito a férias, e nesse caso, férias proporcionais. Dando continuidade, a gente tem recebido algumas dúvidas com relação à forma de contratação. Então, assim, a escola ela pode contratar empregados como prestadores de serviço ou ela tem a obrigatoriedade de registrar, fazer o contrato com vínculo empregatício. Então, atualmente, a lei permite algumas formas de contratação dos trabalhadores. O que vai diferenciar uma forma da outra é a questão das características da relação de trabalho. Então, a gente pode ter um empregado com vínculo empregatício quando ele tem a subordinação, onerosidade, habitualidade, pessoalidade. O trabalhador pode ser contratado como autônomo quando não tem subordinação, ou como MEI, que é uma espécie nova de contratação, e aí tem toda uma relação de atividades que podem ser consideradas como MEI, como terceirização e como trabalho temporário. Então, a escola ela tem que verificar as características daquele contrato para poder adequar a melhor forma de contratação, a menos onerosa, tá bom? Com relação ao trabalhador temporário, a gente tem recebido algumas questões com relação se a escola pode contratar esse tipo de trabalhador para as áreas administrativas. Assim, todo trabalhador temporário ele tem que ser contratado através de uma empresa de trabalho temporário
que precisa obrigatoriamente ela estar registrada no Ministério do Trabalho. O trabalhador temporário, ele tem duas hipóteses de contratação que está prevista na lei, que é a necessidade de substituição de transitória de pessoal, então, por exemplo, uma licença maternidade, um afastamento por doença, ou até férias, ou então, no caso de uma demanda complementar de serviço. Por exemplo, um período da escola onde tem época de matrícula, então a escola pode estar optando por efetuar a contratação desse tipo de trabalhador, tá bom? Qual que é o prazo, né, que eu posso me utilizar de um trabalhador temporário? A lei do trabalho temporário, ela permite a contratação pelo prazo de 180 dias, consecutivos ou não, que pode ser prorrogado por mais 90, desde que comprovada a manutenção daquela hipótese legal. Então, ou do afastamento, da substituição temporária do empregado, né, ou então a demanda de serviços. Após esse prazo, a empresa ela só vai poder contratar novamente, se utilizar desse tipo de mão de obra depois de 90 dias. Então, tem que ficar prestar muita atenção nessa questão dos prazos, que é para não gerar nenhuma nulidade nesse tipo de contratação. Quais são os direitos rescisórios de um prestador de serviço quando do rompimento do contrato? Lembra que eu falei que o prestador de serviço ele não tem vínculo empregatício porque ele não tem a subordinação? Então, nesse caso, o prestador de serviço ele não vai fazer jus ao pagamento daquelas verbas rescisórias comuns quando há uma rescisão de um empregado seletista, tá? Mas é importante verificar se no contrato de prestação de serviço há alguma cláusula estabelecendo uma hipótese de indenização, no caso de rescisão por qualquer uma das partes, tá bom? Olá, pessoal. Eu sou Irene Bazeto, da Meira Fernandes, né, consultora trabalhista da Meira Fernandes, né, complementando aí os questionamentos, respondendo alguns questionamentos aí da nossa apresentação. A próxima questão vai ser a respeito de estagiários, né, controle de estagiários. Há uma dúvida, né, generalizada de como se comportar em relação aos estagiários, esse tipo de contratação. Os estagiários, eles são trabalhadores sem vínculo empregatício, tá? Não é considerado vínculo empregatício, embora eles participem da folha de pagamento. Então, junto com a folha de pagamento dos empregados ativos, com vínculo empregatício, também precisa constar a contratação do estagiário, tá? A remuneração deles é estabelecida, né, pelo termo de acordo, né, de estágio. Não é obrigatório observar nenhum piso salarial, ok? É uma contratação que você determina, olha, eu vou te pagar X reais, ok? Não precisa estar vinculado ao piso da categoria, nem ao salário mínimo nacional, ok? A remuneração do estagiário não tem nenhum tipo de incidência, né, de fundo de garantia, de previdência social, somente de imposto de renda. Inclusive, no final do ano, quando nós fornecemos até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte, o informe de rendimentos, né, para os empregados com vínculo empregatício, na verdade, para todos os trabalhadores, também para os estagiários nós devemos, né, informar, conceder aí o informe de rendimentos, tá? Eles fazem declaração de imposto de renda, estão sujeitos à apresentação da declaração também, ok? Quanto ao registro de empregado, né, na carteira de trabalho, embora eles participem da folha de pagamento, não é obrigatório fazer o registro, não existe, né? Quando tínhamos a carteira de trabalho física, era opcional você fazer o registro na carteira de trabalho. Com a CTPS digital agora, tá, as informações vão para o e-social, todas as informações cadastrais, as informações de remuneração, mas não é feito o registro na CTPS digital automaticamente, ok? Eu acho que é isso. Quanto à marcação de ponto, por exemplo, é exigido a marcação de ponto, o controle de horário de trabalho? Sim, é exigido por conta de que até para você fazer, né, você tem uma empresa que intermedia, né, a contratação, às vezes, né, do estagiário,
tem algumas empresas, né, não vamos citar nomes aqui, mas algumas empresas, e você faz o apontamento normal, encaminha para a empresa, né, para fazer o pagamento, tá bom? Do estagiário, ok? A próxima pergunta, né, gostaria de saber se a melhor opção de ponto, qual a melhor, né, a opção de ponto para os professores, tá? O registro de horário de trabalho está previsto no artigo 74 da CLT, e ele prevê 3 modalidades de registro, tá? Eu sei que a pergunta, vou fugir um pouquinho da pergunta, mas só para a gente poder esclarecer, tá? Então, tem 3 modalidades de registro, tá? Que é o manual, aquele controle, você tem uma folhinha com os dias do mês, o empregado chega, faz anotação, entrei tal horário, saí tal horário para almoço, retornei e saí à tarde, né? Você monta ali no meio físico e ele vai registrar o horário de trabalho manualmente, com a letrinha dele, ninguém pode fazer por ele, ok? E não pode rasurar, tem todas aquelas exigências legais, essa é uma modalidade. O meio mecânico, que é uma outra modalidade, é aquele antigo cartão de ponto que a gente fala, que você tem aquele cartãozinho, né, que você vai lá, insere, e ele registra o horário de trabalho. É uma forma que nós chamamos mecânica. E o eletrônico, que foi instituído aí pela Portaria 1510 em 2009, tá? Esse ele é o mais elaborado, né? Você não pode fazer nenhum tipo de alteração, nenhum pode, na verdade, tá? Mas antigamente as empresas, muitas faziam algumas inserções de dados aí para não deixar o espaço, né, em branco quando o empregado esquecia de marcar o cartão. Hoje você não pode mais fazer. Então, para você utilizar o meio eletrônico, tem uma série de exigências, tá? E dificulta o dia a dia, né, das empresas, justamente porque, embora você tenha uma justificativa do empregado, olha, eu esqueci de marcar o ponto, tudo mais, a empresa não pode ir lá e fazer o registro manualmente, ok? Então, tem uma série de exigências. Ok? Esclarecendo essas situações, né, quais são as modalidades, respondendo agora mais diretamente a pergunta, qual é a melhor opção? Veja bem, nós temos aí uma série de empresas, de instituições de ensino, inclusive, que optaram pela marcação do ponto eletrônico. Lógico, como toda mudança tem uma série de adaptações, mas se adaptaram muito bem e continuam no ponto eletrônico até hoje. Outras retornaram, né, para o ponto manual, para o mecânico, devido às dificuldades de acerto aí, de adaptação. Então, não existe a melhor opção, ok? Todas as opções, de acordo com a legislação, né, se estiverem cumprindo as exigências legais, né, essas principais que nós falamos para cada modalidade, tá? Cumprindo essas exigências legais, todas elas são aceitas pela fiscalização, pelos órgãos oficiais. Então, o que cabe aí é vocês analisarem a realidade de vocês e ver qual que se adapta melhor, ok? Tem uma situação, né, que é importante, que talvez não seja muito comentada, é o seguinte, foi com a alteração aí da reforma trabalhista, que as empresas, talvez um pouco de risco, não sei, mas tem que saber fazer. As empresas podem abolir o registro de horário, né, quando ele for exatamente o contratado. Então, por exemplo, eu sou Irene, eu trabalho das 8 às 18, meu horário de almoço é do meio-dia a 1. Então, o dia que eu cumprir esse horário contratado, eu sou dispensada de marcar o ponto. A gente chama marcação por exceção. Por que por exceção? Porque o dia que eu cumpri o meu horário, eu não preciso marcar o ponto. O dia que eu fizer a hora extra, eu vou lá e marco o meu ponto. Entendeu? Para comprovar realmente que eu tive uma prorrogação de jornada, ou que eu faltei, eu cheguei atrasado, alguma coisa assim. Caso contrário, né, você pode adotar. Mas para você adotar essa modalidade, né, por exceção, você tem que formalizar um acordo escrito com o empregado, tá? Ou com o empregado, ou com o sindicato, ok? Essa é uma orientação nossa e fica aí a dica. Cada um tem que ver a sua melhor opção. Doutora Cássia? Vamos dar mais uma dúvida, muito comum também, tá? Que chega ao nosso escritório. Os 15 minutos de intervalo, no caso da jornada, de 4 a 6 horas, são computados na duração do trabalho ou não? Não. O intervalo concedido é para os descansos, então ele não é considerado jornada de trabalho. Vamos supor que um empregado, ele trabalha 5 horas, então ele trabalha das 7 até o meio-dia, e ele tem direito a 15
minutos de intervalo. Então, o horário dele de trabalho será das 7 ao meio-dia e 15. E mantendo também a jornada, né, de 8 horas, tá? Então, isso permanece inalterado, jornada de 8 horas, o intervalo para descanso e refeição de 1 hora no mínimo e no máximo 2 horas. Mas quem trabalha 4 a 6 horas, tá, tem direito ao descanso de 15 minutos. Então, ele vai trabalhar esse período e vai descansar. Então, seria o nosso exemplo, né? Das 7 ao meio-dia e 15, ele descansa 15 minutos. Outra questão referente ao sábado letivo, né? Se quando trabalhado é considerado hora extra, se trabalhado pelo professor, se é considerado como hora extra. Sim, é considerado como hora extra. Por quê? Porque a convenção coletiva dos professores, na cláusula 10, ela determina que considera-se atividade extra todo o trabalho realizado fora do horário habitual do professor, ok? Então, a gente tem aí algumas situações, né, de atividades que são realizadas fora de horário, ou podem ser realizadas fora do horário. Tá? Então, veja bem, nós temos o parágrafo, a gente deu uma resumidinha na cláusula, né, só para pegar o que mais interessa. No parágrafo 2º, está dizendo que as aulas e demais atividades pedagógicas, quer dizer, aquelas fora do horário de trabalho, ainda que constem no calendário escolar, são consideradas como atividades extras e são pagas com acréscimo de 50%, tá? Então, por exemplo, eu tenho aí reuniões pedagógicas, elas podem ocorrer fora do horário de trabalho, pode ser segunda a sexta, fora do horário, pode ocorrer no sábado. Sendo fora do horário de trabalho, tá, elas devem ser remuneradas com acréscimo, exceto se elas forem semanais ou quinzenais, previstas no calendário escolar. Se elas forem, ainda que semanais ou quinzenais, e não estiverem previstas no calendário, elas serão remuneradas com acréscimo. Então, fica aqui um alerta, né, para as coordenadoras, supervisoras, né, da área pedagógica, né, dá uma verificada no calendário escolar, se essas reuniões fora do horário estão previstas no calendário. É mais econômico para a empresa, né, que elas estejam previstas, né, se preparem para o ano que vem, sabendo dessa informação, faça a inclusão, né, no calendário escolar. Demais atividades, tá, serão consideradas sempre atividades extras. A gente só tem essa exceção no caso das reuniões pedagógicas previstas no calendário. As demais atividades são todas consideradas atividades extras, realizadas fora do horário de segunda a sexta ou no sábado, ok? Tá? Mesmo que, por exemplo, a pergunta é se o sábado letivo. Sábado letivo, por quê? Porque você tem a previsão de uma comemoração, uma atividade X, né, na instituição. Uma festa junina, comemoração do Dia da Família, feira de ciências, né, e outras atividades, né, que ocorrem no fim de semana, sábados, às vezes domingos, tá? Então, se o professor trabalhar nessas atividades, é considerado, né, atividade extra e deve ser remunerada com acréscimo, exceto se houver algum tipo de compensação, que nós vamos falar aí mais à frente. Ok? Outra dúvida muito comum é sobre o pagamento da janela, né, de professor aulista. Se essa janela do professor aulista precisa ser paga ou não. Sim, ela precisa ser paga. A convenção, ela dispõe que a aula vaga, tá? A janela é considerada uma aula vaga, dentro do horário do professor, no mesmo turno. Então, se eu tenho um professor que ele dá, um exemplo, eu tenho um professor, ele vai dar a primeira aula, depois ele não tem aula, ele tem uma janela, né? Uma aula vaga, considerada pela Convenção Coletiva de Trabalho. Depois ele tem outra aula, tá? Esse período, ele é pago normalmente, essa janela, porque o professor, ele está à disposição da escola. Então, ele permanece à disposição da escola, tá? Então, por isso, ela tem obrigatoriedade pela convenção de ser paga. Complementando a questão do trabalho do dia letivo aos sábados, como a Irene mencionou anteriormente, como que a gente pode fazer, né? Como que as escolas podem fazer para não ter que pagar essa hora extra, né, do professor que tem o dia letivo de sábado? A gente pode formalizar um acordo de emendas de feriado. Então, a escola, no início do ano letivo, né, ela, através do calendário escolar, ela já tem a programação
de quais serão os dias pontes de feriado, os dias de feriado, e com isso ela pode formalizar um acordo de compensação para compensar essas pontes nos sábados. Isso é legalmente autorizado, tá? Mas tem que ser um acordo por escrito, já prevendo as datas de sábado, os sábados que serão trabalhados como compensação dos feriados. Com relação a uma dúvida que chega para a gente, é se o valor da compensação é o mesmo que o da semana, né? Se o sábado vale a mesma coisa do que eu trabalho na semana, não há uma previsão legal nem convencional sobre esse valor da compensação, tá bom? A gente sempre, assim, aqui em São Paulo, pelo menos na convenção do Simpro, não há essa previsão. Então, seria sempre bom estar dando uma checada nas convenções coletivas para ver se ela estabelece algum tipo de compensação superior, tá bom? Então, assim, todas as festas juninas, feiras de ciência, Dia das Mães, dias de família, tudo isso pode ser compensado através desse tipo de acordo, tá bom? Uma outra forma de compensação que até tem gerado um pouco de dúvida é com relação ao banco de horas, né? A gente tem recebido muitas perguntas no sentido de qual é o prazo para compensação atualmente. Então, assim, o banco de horas, ele está regulamentado pelo artigo 59 da CLT. E o prazo de compensação, ele vai depender sempre da forma como o banco de horas foi formalizado, tá? Então, se o banco de horas, ele foi formalizado em razão de um acordo coletivo, ou até mesmo por uma previsão na própria convenção coletiva, a compensação é de, no máximo, até 1 ano, 12 meses, tá? Se o acordo de banco de horas ele é formalizado por escrito, diretamente com o empregado, o prazo dessa compensação é de, no máximo, 6 meses, tá? Agora, se o acordo ele é individual, de forma tácita ou escrita, a compensação ela tem que se dar no próprio mês de trabalho, tá bom? Quem formalizou, muitas escolas se utilizaram da medida provisória 927 de 2020 e da 1046 desse ano, para implantar o banco de horas, né, período que as escolas ficaram fechadas. Então, assim, se o banco de horas ele foi formalizado em razão da medida provisória 927 de 2020, o prazo de vigência é de 18 meses, porque na medida provisória já previa esse prazo, contados a partir do encerramento do estado de calamidade que ocorreu em 30 de dezembro do ano passado, né, de 2020. Agora, se o banco de horas ele foi formalizado com base nessa medida provisória 1046, que ainda está vigente, o prazo de 18 meses ele vai começar a contar do término da vigência dessa medida provisória, que está prevista agora para o dia 26 de agosto e que ainda não foi votado se vai ser prorrogado ou não. Então, é bom sempre estar acompanhando para ver qual é a forma como que esse banco de horas ele foi formalizado, para ver, de fato, qual que será o prazo de compensação, tá bom? Outra questão também muito importante, né, que interfere aí no dia a dia dos nossos clientes, são dúvidas a respeito do plano de carreira para professores, tá? Nós vamos dar uma introdução aqui a respeito do que é, de uma forma geral, né, do que é o plano de carreira, como ele pode ser elaborado, né, e depois a gente entra na questão específica do professor. O que é plano de carreira? Né, para quem não sabe, né, a gente está falando para pessoas que já são profundos conhecedores e outros que ainda estão iniciando, por isso é importante essa definição. O plano de carreira é uma definição da estrutura, né, de cargos e salários da empresa. Tá? Nessa estrutura, você estabelece, né, a evolução, né, o empregado começa com uma determinada função, para onde ele poderia caminhar, né, nesse sucesso dele, tá, dentro da empresa. O que é permitido, né, um cargo leva a qual cargo, né, inicial leva a qual tipo de promoção, ele pode mudar de área ou não, o que é necessário. Então, você está estabelecendo o que pode ser feito, né, na evolução profissional do empregado, qual a carreira que ele pode seguir dentro da empresa, né, e quais são as exigências para que ele, né, galgue um posto melhor.
olha, você só pode sair de um auxiliar 1 para um auxiliar 2, por exemplo, se você obtiver um curso X, né? Ou se você tiver tanto tempo de casa, ou se você apresentar determinadas aptidões, né? Você tem que estabelecer um critério, tá? Que vai permitir que esse empregado, né, vá galgando, né, novas oportunidades dentro da empresa, tá? Qualquer empresa pode fazer um plano de carreira, pode elaborar, manter um plano de carreira? Sim, qualquer empresa, inclusive as escolas. E ela tem que fazer um plano de carreira para toda uma empresa? Não. Ela pode fazer somente para a área administrativa, ela pode fazer somente para a área pedagógica, né? Ela tem que determinar qual o interesse dela, né, em apresentar para o empregado, para o colaborador, né, essa possibilidade, ok? Então, qualquer empresa pode estabelecer um plano de carreira. Qual a finalidade do plano de carreira? Nós temos aí algumas e a gente acha muito importante, tá? Veja bem, nós temos, vou voltar só um pouquinho na parte de legislação, nós temos o artigo aí 461 da CLT, que estabelece a isonomia salarial e de que forma, né, ela deve ser respeitada. Tá? De acordo com a reforma trabalhista, tá, todos os empregados que tenham o mesmo cargo, que exerçam a mesma função, com a mesma perfeição técnica, tá, tem que receber o mesmo salário, tem que ter a mesma remuneração. Tá? Desde que haja, né, exceto se, vamos falar assim, exceto se o empregado que já estiver na empresa há mais de 4 anos, há 4 anos e há mais de 2 anos na mesma função. Por que a gente fala isso? Porque às vezes o empregado, ele entra na empresa, já está na empresa há 4 anos, mas faz 1 ano somente, 6 meses, que ele está na função, por exemplo, de auxiliar de departamento pessoal. Tá? E aí eu contrato um outro auxiliar de departamento pessoal. Eu vou ter que pagar o mesmo salário? Né? Antigamente isso gerava muita dúvida, porque olha, mas ele está na empresa faz 4 anos, então eu posso pagar um salário diferenciado para o próximo auxiliar de departamento pessoal. Não, então a reforma trabalhista veio esclarecer essa situação. Ele pode estar na empresa, por exemplo, há 4 anos, mas ele tem que ter pelo menos 2 anos na função de auxiliar de DP. Se ele tiver pelo menos 2 anos, quando você contratar um novo auxiliar de DP, tá, você pode pagar um salário diferenciado, ok? Se ele estiver nessa função de auxiliar de DP, né, ou o seu mais novo contratado estiver nessa função há menos de 2 anos, na nova contratação você é obrigado a pagar o mesmo salário. Esse é o artigo 461. Então, qual a finalidade do plano de carreira? Uma delas é que você não precisa observar o artigo 461. Se você elaborar um plano de carreira, você pode dizer o seguinte, olha, o meu auxiliar de DP nível 1, tá? Ele será nível 1 por 3 meses, por 6 meses, né, quando ele entrar na empresa, e a partir de 6 meses ele vai automaticamente passar para o nível 2. Você pode fazer isso? Pode, são critérios que você está estabelecendo. Ou para que ele passe para o nível 2, ele tem que estar nessa função pelo menos há 2 anos, tem que ter um curso X, né, ou tem que ter determinadas competências, estabeleça aí os critérios para que ele avance para a próxima fase. Quando você tem esse plano de carreira, você não precisa observar as regras do artigo 461. Então, é muito importante o plano de carreira, né, no caso das empresas quererem, né, fazer essa distinção, uma brevidade maior entre as funções, tá? Outra finalidade é você estimular o empregado, tá? Dependendo da instituição, qualquer tipo de empresa, na verdade, você, quando estabelece um plano de carreira, você apresentou para ele, como nós falamos no início, né? Você apresentou para ele as possibilidades de evolução de carreira, tá? Isso faz com que estimule a conquistar, né, essa nova posição. Então, ele vai estudar, ele vai tentar adquirir aquele curso, né, necessário, né, para alteração de função. Então, essa é mais uma das finalidades. Então, são 2 finalidades muito importantes. Uma, para que você possa deixar de cumprir o artigo 461 da CLT, e a outra, que ele estimular o empregado, apresentar para ele as possibilidades de evolução, né? Porque muitas vezes o empregado entra na empresa e fala, eu vou ser professor, né, para a vida inteira. Não, você pode ficar professor, depois você pode ser coordenador, supervisor, diretor, né? Então, ele sabe quais são as exigências para que ele alcance aquele posto. E isso acaba estimulando o empregado, né, a evoluir, né, a se instruir com mais capacidade, a se capacitar, na verdade, né? É isso que importa para a gente, ok?
E para professor, desculpe, para professor, no caso, a gente pode estabelecer o plano de carreira da mesma forma. Então, quando eu estou falando tudo isso, eu estou falando para qualquer tipo de função. Estou falando para os empregados administrativos e também para a carreira pedagógica, tá? Para professor e tudo mais. Até a reforma trabalhista, pessoal, que foi em 11 de 2017, todos os planos de carreira precisavam ser, né, registrados, homologados pelo Ministério do Trabalho. Então, a empresa elaborava o plano de carreira, protocolava no Ministério do Trabalho, anos a fio, até que fosse homologado. Né? Com a reforma trabalhista, isso deixou de ser necessário. Você pode elaborar um plano de carreira com todas as exigências, né? Você não pode inserir, né, uma exigência que ela não possa ser mensurável, entendeu? Então, tudo que você disser no plano de carreira precisa ser estabelecido de forma concreta, possível de ser avaliada. Tá? Então, você pode fazer um plano de carreira somente com os seus empregados, que é um plano de cargos e salários, você estabelece todas essas metas, todas essas diretrizes, divulga para os seus empregados internamente. Ou você pode elaborar, protocolar no seu sindicato, né? Formaliza junto ao seu sindicato, mas não é necessário você formalizar junto ao Ministério do Trabalho mais, ok? Já falamos essa tela, né? Para os professores também pode ser aplicado o plano de carreira. Complementando o que a Irene falou em relação ao plano de carreira, a gente recebeu essa pergunta, o empregado que tem o cargo de auxiliar de serviços gerais tem um salário diferenciado dos demais, porém exerce atividades como manutenção e elétrica. Pode ser uma problemática no futuro? Então, como a Irene explicou, o artigo 461 da CLT ele estabelece a isonomia salarial para os empregados que exercem a mesma função, com a mesma competência técnica para o mesmo empregador. Então, se havendo o mesmo cargo, com atividades, né, funções diferentes e salários diferentes, e não existindo, né, o plano de carreiras, o que a empresa pode fazer para tentar justificar essa diferença salarial é criar um descritivo de função, tá? Então, com a descrição das atividades, né, para cada cargo, a empresa consegue mitigar os riscos. Bom, é bom lembrar que em breve entrará em vigor a obrigatoriedade das empresas efetuarem o descritivo de funções no E-Social. Tá? Então, todas essas informações com relação às atividades que um determinado cargo exerce vai ter que constar no E-Social, até mesmo para justificar eventuais diferenças salariais, ok? Bom, nós recebemos muitas perguntas em razão do nosso estado, né, da situação que nós estamos vivendo, né, os professores diante da pandemia. Tá? Espero poder responder todas, mas vamos começar aqui, ó. Professor que diz ter comorbidade, mas já tomou a primeira dose de vacina, ele pode voltar ao sistema híbrido presencial? Bom, vamos lá. Primeiro, quando nós falamos em comorbidade, né, o professor deve apresentar algum documento que comprove que ele tem essa comorbidade, tá? E mesmo que ele tenha tomado a primeira dose, em razão da liminar obtida pelo centro, tá, de São Paulo, os professores que se enquadram nesse chamado grupo de risco não podem retornar ao trabalho presencial desde 23 de março do ano passado, tá? Então, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, ele determinou que todos os professores do grupo de risco, então são os maiores de 60 anos de idade, tá? 60 anos ou mais, independente da idade, hipertenso, com históricos de problemas cardíacos, doenças renais, asmáticos, fumantes com uma deficiência respiratória, pessoas com quadro de imunodeficiência, tá? Ou uma outra comorbidade, desde que esteja muito grave, numa situação, né, um estado de saúde grave, desde que comprovada pelo documento médico. Esses professores, eles não podem voltar ao trabalho imunizados ou não, tá? Também,
essa liminar, essa tutela de urgência, abrange as professoras gestantes ou no puerpério, tá? Mediante comprovação do atestado médico, tá? E os professores que residem com pessoas inseridas no grupo de risco. Então, eu tenho um professor que comprova que ele mora com um pai, uma mãe, e é considerado do grupo de risco. Eles não podem voltar ao trabalho, tá? Presencial. Isto é em algumas cidades do estado de São Paulo, não são para todas. Tá? Complementando as perguntas que falam sobre as gestantes na pandemia, né? Muitas escolas perguntam o que devem fazer para preservar a gestante e também não sofrer prejuízos financeiros, pois a gestante ela precisa ficar afastada, né? E muitas vezes não é professora, é um outro tipo de empregado e não é compatível o trabalho em home office. Então, como preservar a gestante, não sofrer os prejuízos financeiros, porque senão vai ter que contratar uma outra pessoa para trabalhar no lugar daquela gestante, né? Mesmo com a vacinação, na mesma pergunta eles falam, mesmo com a vacinação dos professores, né, profissionais da educação, a MP que proíbe as atividades presenciais da gestante permanecerá vigente? Bom, vamos esclarecer aqui. A Lei 14.151 de 2021, ela determinou o afastamento das empregadas gestantes do trabalho presencial, tá? Então, é uma lei, tá? Não é uma medida provisória, é uma lei, tá? Que foi publicada recentemente. Então, todas as empregadas gestantes, independente da função, durante a pandemia, tá? Elas vão estar trabalhando à distância, desde que compatível a sua função. E não pode ter prejuízo dessa remuneração. Então, eu tenho uma professora gestante. Ela é compatível, ela pode ministrar as aulas online. Então, ela vai estar em casa, né, trabalhando em home office, ministrando essas aulas online. Eu tenho um profissional da parte administrativa. A função dele é compatível, né? Precisa de um computador, de um sistema da escola, a função dele é compatível com o trabalho home office, então ele estará em casa, recebendo a mesma remuneração, o mesmo salário, né, durante a pandemia, não pode ter prejuízo, então ele vai estar prestando os seus serviços à distância. Eu tenho uma profissional, um vigilante, eu tenho um porteiro ou um profissional da limpeza, né? Ela está gestante, né? Eu tenho uma profissional da limpeza que ela está gestante. E a atividade dela é incompatível, porque ela não pode prestar esse serviço de casa. Ela vai permanecer afastada, tá? Ela vai permanecer em casa durante a pandemia, sem prejuízo da sua remuneração. Tá? Uma boa observação é que essa lei, ela fala das empregadas gestantes. Mas algumas cidades em São Paulo, do estado de São Paulo, elas estendem para as professoras também no puerpério, tá? Em razão da decisão judicial. Então, as professoras gestantes em São Paulo, em algumas outras cidades do estado de São Paulo, abrangidas por essa decisão, as professoras gestantes e do puerpério, independente de imunização, elas têm assegurado esse direito do trabalho à distância. Certo? O que podemos fazer, então, para preservar essa gestante e a escola não sofrer os prejuízos financeiros? Porque ela estaria, muitas das vezes, remunerando 2 empregados para a mesma função. Tá? Então, o que podemos fazer? Nossas orientações. Conceder as férias. Quem tem férias vencidas, né, proporcionais, podem conceder as férias. Desde o início, né, da vigência da MP 1045, era possível também, né, suspender o contrato de trabalho dessas profissionais. Por enquanto, essa MP ela está vigente até 26 de agosto. Ela está sendo votada, né, ainda não teve uma decisão,
está sendo votada para prorrogação, mas até agora não temos nada definido. Existe uma possibilidade também, tá? Isso é um estudo que estamos desenvolvendo, algo um pouco recente, tá? Que é a possibilidade de propositura de uma ação. Então, a propositura de uma ação para tentar tirar este encargo da escola. Mas isso, claro, demanda uma análise do caso concreto, né? Então, se é o seu caso, orientamos que nos procure para podermos explicar melhor, analisar o caso concreto e explicar as possibilidades de reduzir os prejuízos financeiros em casos em que a gestante não pode prestar o mesmo serviço à distância. Outra pergunta que chega... Desculpa, dá licença de eu só fazer um complemento, né, na tela anterior, em relação ao afastamento da gestante. Recentemente, a Meira Fernandes publicou uma orientação preventiva a respeito desse tópico, né, exclusivamente sobre esse tópico, e lá nós recomendamos, vale aqui só ressaltar, né, essa questão da possibilidade que a doutora Cássia falou, de afastar, né, de suspender o contrato pela medida provisória 1045, tá? Como esse se trata de um entendimento, né, da Celso Carlos Fernandes, Meira Fernandes, tá? Nós recomendamos, né, que quando a empresa, a instituição de um modo geral, quiser fazer o afastamento, né, pela medida provisória dessa gestante, né, entrar em contato com o sindicato da categoria para entender se eles autorizam ou não, porque há uma divergência aí de situações, né, e alguns órgãos entendem que pode, outros que não. Então, a gente recomendou na ocasião, né, só para a gente complementar essa informação, entrar em contato com o sindicato, ou no caso, né, entrar em contato com a Celso Carlos, e a Celso Carlos apresenta aí as possibilidades de defesa e tudo mais, né? Caso contrário, vamos ver o que o sindicato porque cada categoria, o sindicato pode ter tomado uma iniciativa, né? E independente do que o sindicato disser, por exemplo, olha, o sindicato falou que não pode, por exemplo, mas vocês têm interesse, né? Consulta a Celso Carlos, a Celso Carlos vai dizer se é possível ou não contrariar a decisão do sindicato e tudo mais, e como fazer as tratativas aí. Mas é importante, em primeira mão, também consultar o sindicato, ok? Obrigada, doutora. Nada, eu que agradeço, muito bem observado. Agora nós vamos falar dos professores que não estão enquadrados no chamado grupo de risco. Eles devem voltar, eles podem voltar, né, a trabalhar presencial? Então, vamos lá. De novo, não há impedimento legal nem convencional para o retorno dos professores que não estão enquadrados no grupo de risco, tá? E que não residem com as pessoas também inseridas no grupo de risco. Então, assim, na cidade de São Paulo e para algumas cidades do estado de São Paulo, não há nenhum tipo de impedimento. Esse professor pode voltar, tá? A escola vai convocar por escrito e ele deve voltar, sim, às atividades presenciais conforme, né, a previsão da escola. Alguns outros municípios, algumas outras cidades, nós recomendamos verificar, tá? Ou então entrar em contato conosco, para que nós verificamos se existe algum decreto em especial, tá, da prefeitura, tá? Ou alguma decisão, né, judicial impedindo esse retorno. Porque os prefeitos, né, eles podem, tá, elaborar um decreto e proibir naquela cidade por alguma questão, tá? Eles têm essa autonomia, certo? Então, e também, né, a justiça, por alguma questão que naquela determinada cidade possa ocorrer, que ele entenda que não é o caso ainda do retorno dos profissionais, mesmo que não estão enquadrados no grupo de risco, tá? Lembrando também que, como não há nenhuma previsão legal nem convencional, certo? E não temos decisão judicial nesse sentido, após a convocação por escrito do colégio, em caso de recusa injustificada, a escola pode aplicar algumas penalidades cabíveis. Ela pode dar alguma advertência verbal, ela pode dar alguma advertência escrita, tá? Porque não havendo justificativa para essa recusa, tá? A escola pode, sim, aplicar algumas penalidades previstas, tá, na legislação. Então, também é importante conversar conosco
quanto ao tipo de penalidade, tá? Bom, essa é uma pergunta muito importante, tá? Com relação a professores, tá? Isso é uma pergunta meio de uma professora, mas isso seriam para os empregados de modo geral. Como proceder com uma professora que se recusa a tomar a vacina contra a Covid, também contra a gripe influenza, e também não quer vacinar o filho que é aluno da mesma escola? Esclarece aqui que a justificativa dessa professora, é que ela não toma nenhuma vacina, nem ela, nem o filho. Bom, então, uma posição dela, né? Ela não tem nenhuma justificativa para não tomar a vacina, apenas uma posição, uma visão pessoal dela, né? O que ela acha. Bom, vamos lá. Como é tudo muito recente, também não temos nenhuma previsão legal, tá? Nem convencional, que trate dessa atitude dos empregados. Não quero tomar a vacina porque eu sou contra a vacina, eu tenho uma filosofia de vida diferente, o meu entendimento é diferente, eu tenho medo da vacina. Enfim, qualquer que seja essa justificativa, tá? Que é para ela é uma justificativa, mas na verdade não é, tá? Há algumas situações que nós podemos enquadrar também na decisão que a 13ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região confirmou esses dias. Teve uma funcionária de um hospital, tá, que ela se recusou a tomar a vacina. E ela foi demitida por justa causa. O hospital já tinha advertido essa funcionária, já tinha esclarecido a importância da imunização, tá? Principalmente no ambiente de trabalho dela. E aí ela ingressou com uma reclamação trabalhista. O juiz de primeira instância considerou válida essa aplicação da justa causa, tá, da empregada que trabalhava em um hospital infantil e se recusou a ser imunizada. A empregada recorreu, tá, para o tribunal, a 13ª turma do Tribunal do Trabalho, daqui da 2ª Região, ele confirmou a sentença. Então, o tribunal, ele entende que o juiz de primeira instância está correto, tá? Qual que é o fundamento da decisão pelo tribunal? Ele fundamenta que a recusa da empregada, tá, coloca em risco demais pacientes e os outros colegas de trabalho. Que diante da pandemia, o que deve prevalecer é o interesse coletivo e não o posicionamento pessoal da trabalhadora, tá? Essa decisão, ela está calcada na ideia de que o individualismo, ele não se sobrepõe ao interesse da coletividade. Esse tem sido também o entendimento do Ministério Público do Trabalho. Não importa o que um funcionário deseja, tá? Mesmo não sendo obrigatória a vacinação aqui no nosso país, mesmo a vacinação, não posso obrigar, né? Pelo entendimento legal, mas como eu estou de um trabalho onde eu posso pôr em risco pacientes, no caso dessa empregada, alunos, no caso dos professores e demais colegas, tá? Ou então uma comunidade, tá, em si. Então, a decisão, o entendimento é de que ele não pode prevalecer. O meu direito individual, por causa da pandemia, não pode prevalecer no interesse da coletividade, tá bom? Espero ter esclarecido essas dúvidas relacionadas ao nosso momento atual da pandemia. Para finalizar essa questão da pandemia, a gente traz uma dúvida aqui em relação ao trabalho home office, né, que surgiu com força agora durante esse período. Os colaboradores em home office, eles devem receber alguma ajuda de custo? A gente até teve uma live recente falando, né, sobre essa questão da ajuda de custo também. E, assim, não há uma previsão legal, tá? Falando se a empresa ela é obrigada ou não a dar essa ajuda de custo. O pagamento dessa ajuda, ela vai depender do que ficou pactuado em aditivo contratual. Então, assim, é muito importante que as empresas que coloquem seus trabalhadores em home office elaborem um aditivo contratual por escrito, prevendo
quem ficará responsável por esses encargos, se a empresa vai fornecer essa ajuda de custo ou se isso vai ser suportado integralmente pelo empregado, tá bom? Agora a gente vai entrar numa outra seara de perguntas em relação a prazo de recontratação de uma pessoa que já trabalhou na empresa. Então, qual é o prazo que o empregador tem para recontratar um empregado? O prazo de recontratação ele está diretamente ligado com a forma da rescisão e do tipo de contrato que esse empregado tinha, tá bom? Então, se o empregado ele tinha um contrato por prazo indeterminado e a rescisão se deu por iniciativa dele, então ele pediu demissão, o empregador pode contratar ele a qualquer tempo, tá? Não há um prazo que o empregador precisa observar. Então, a única observação que a lei impõe é que se o empregado for recontratado em prazo inferior a 60 dias, vai ser computado esse período como férias. Então, vai dar uma unicidade contratual, tá bom? Se o empregado tinha um contrato por prazo indeterminado e ele foi dispensado por iniciativa do empregador sem justa causa, o empregador ele só pode recontratar esse empregado depois de 90 dias da dispensa, que é para não caracterizar a fraude ao FGTS ou seguro-desemprego, tá? É o que estabelece a portaria 384 de 92, tá? Se o empregador ele tinha contrato por prazo determinado, tá? Ele foi contratado para trabalhar um período, terminou o período, foi dispensado. O empregador ele só vai poder recontratar esse empregado se recontratar no prazo inferior a 6 meses, esse contrato já entra como prazo indeterminado. Ele não pode recontratar novamente esse empregado por um prazo determinado, tá bom? É o que estabelece lá o artigo 452 da CLT. Pode passar. E qual é o e quando o empregado ele trabalhava na empresa e ele foi desligado e vai ser recontratado por uma terceirizada, por uma empresa prestadora de serviço. O empregado ele só vai demitido, ele só pode prestar serviço para essa mesma empresa na qualidade de terceirizado depois de 18 meses contados do seu desligamento, sob pena de dar nulidade dessa contratação e ser reconhecido o vínculo de emprego, tá? Então, é muito importante prestar atenção nesses prazos que a lei impõe para a recontratação de um novo empregado, do mesmo empregado, né? Pode passar. Dando continuidade, né? Nós temos aí também dúvidas mais ligadas às rotinas diárias, né, que é sobre afastamento de empregados de um modo geral. Então, por exemplo, uma dúvida: o empregado que sofre acidente do trabalho e fica afastado por período inferior a 15 dias, a empresa é obrigada a emitir o CAT? O empregador tem direito à estabilidade, empregado, desculpa, tá? O empregado tem direito à estabilidade de emprego? Tá? Essa é uma dúvida que é recorrente aí no nosso meio, no nosso dia a dia, tá? Então, o que acontece? O processo qual é? O empregado sofre um acidente na empresa ou de trajeto, que também é considerado acidente de trabalho. A empresa precisa fazer a emissão do CAT, né? Atualmente no site do Ministério do Trabalho, futuramente, né, vai ser feita a transmissão pelo E-Social, né? Esse assunto já foi tratado também em uma live anterior nossa. Então, veja bem, houve o acidente, a empresa faz o CAT, faz a transmissão do CAT, e o afastamento, por exemplo, é de 10 dias, ok? O empregado ficou afastado 10 dias, retornou ao trabalho. Pode ser dispensado? Pode. Por quê? Afastamentos inferiores a 15 dias não dá o direito ao empregado a receber o benefício previdenciário, né, pelo motivo do acidente de trabalho. Se ele se afastou por mais de 15 dias, digamos 16 dias, os primeiros 15 dias a empresa vai pagar o salário normalmente e um dia a Previdência Social vai pagar, né, o benefício para esse empregado.
Neste caso, é diferente, aí sim, ainda que seja um dia de benefício previdenciário que ele tivesse tido direito, tá? Isso vai gerar o direito à estabilidade do empregado por período de 12 meses, tá? Então, é um esclarecimento importante, porque às vezes acontece, né, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, é comum acontecer, o empregado se acidenta dentro da nossa empresa, a gente tem aí alguns casos bem recentes, as pessoas não comunicam a direção, né, e depois de algum período fala, veja bem, o empregado X, né, caiu, machucou o pé, machucou o braço, mas ele estava bem, a gente nem comunicou. É importante vocês alertarem os colaboradores que qualquer tipo de acidente, a direção precisa ser informada e consultem a Meira Fernandes, a Celso Carlos, o que eu faço neste momento? Eu preciso abrir o CAT? Não preciso? Eu preciso encaminhar para o médico, né, para o primeiro atendimento de primeiros socorros? Gente, é muito importante isso, nós temos casos que aparentemente são simples e levam a óbito. Tivemos casos recentes, tá? Não foi falha da instituição, a pessoa não sabia que tinha ocorrido o acidente, então é uma situação complicada. Então, acidente do trabalho, por menor que seja, vamos dar uma atenção. Preciso fazer o CAT, não preciso de um atestado médico, né? Ainda que você não vá afastar o empregado, encaminha um posto de atendimento, né, de emergência, se for necessário, faz os atendimentos complementares, tenha um atestado de que a pessoa foi atendida, para que depois, futuramente, vocês não sejam, né, penalizados aí por falta de responsabilidade, tá? Que às vezes acontece, tá? Mas a questão da estabilidade, pessoal, propriamente dita, se houve afastamento previdenciário, gera o direito à estabilidade. Se não houve, mesmo tendo formalizado o CAT, não gera estabilidade, ok? Próximo slide, por favor. Outra questão também que é muito nova na nossa rotina, e é importante a gente tratar desse assunto, justamente pelo fato de ser novidade para alguns, é o seguinte, nós normalmente temos o afastamento da empregada gestante pelo período de 120 dias. Ou ela tem um atestado, apresenta um atestado de afastamento emitido pelo seu médico, né, com alguns dias de antecedência da data de nascimento da criança, ou ela trabalha até a data do nascimento da criança, né? Neste caso, o dia do nascimento da criança vai ser o dia do início do afastamento maternidade, que é considerado 120 dias, ok? Então, ou você considera pela emissão do atestado, lá vai estar dizendo que o afastamento é a partir de tal dia, ou a data do nascimento da criança, quando ela trabalhou até o dia do nascimento da criança. Acontece que muitas vezes, né, é comum acontecer e a gente não tomava essa atitude. A mãe vai ao hospital, a criança nasce, ou ela fica internada por um período, né, talvez um mês, 15 dias, ou o bebê fica internado, e então, depois desse período, ela é liberada e vai para casa, para o convívio com a criança. Ou seja, os 120 dias dela foi reduzido, a oportunidade de convivência com a criança, né, de adaptação e tudo mais, foi reduzido. Tá? Então, temos aí uma liminar, né, de março de 2020, tá? Que está em vigor, mas por falta de uma certa regulamentação não era colocada em prática, não teve voz, né, diante da nossa rotina trabalhista, mas que está vigorando aí nesse sentido. Então, quando acontece essa situação, a mãe dá à luz, mas ou o bebê fica internado, ou a mãe, né, pode ficar internado 2 meses, tá? Não tem nenenzinho que nasce prematuramente, precisa ficar 2 meses, 1 mês internado. Enquanto houver a internação da mãe ou da criança, tá? Este período de internação é considerado de prorrogação do afastamento maternidade. A partir do momento que um ou outro é liberado, né, a pessoinha que está internada, né, o bebezinho ou a mãe está internado, é liberado, tem a alta médica e vai para casa, aí sim você começa a contar os 120 dias de afastamento maternidade, tá? Internamente aqui na nossa documentação burocrática, né, a gente tem as tratativas específicas, mas o importante é vocês saberem isso, tá? O período da internação ou do bebê ou da mãe, a gente dá o nome de prorrogação da maternidade, mas na verdade é maternidade também, mas ela considera prorrogação. Por quê? O importante só a partir da alta é que vocês vão começar a contar os 100 dias de afastamento. Folha de pagamento, tá? Todo esse período da internação,
como 120 dias, nós estamos pagando na folha de pagamento como salário maternidade e vocês deduzem na GPS. GPS é a guia da Previdência Social. Então, se você tem um valor X a recolher, esse valor do salário maternidade é deduzido, vocês se creditam desse valor. Porque esta é uma obrigação, é da responsabilidade, né, da Previdência Social fazer esse pagamento. A empresa paga, né, para facilitar, né, os procedimentos, mas vocês se creditam, né, assim como o salário família e tudo mais. Mas o importante é a gente destacar, tá? Nós demos aí um exemplo de internação de 42 dias, tá? O bebê fica internado 42 dias, então a partir do 43º dia que você começa a contar os 120 dias da maternidade propriamente dita, ok? Essa é uma informação importante que nem todos têm, tá? E tá sendo recorrente, parece que veio bem a calhar essa decisão. Não é mesmo, doutoras? Né? É importante essa alteração aí na nossa rotina, porque infelizmente, né, as mães eram prejudicadas, porque às vezes o bebezinho ficava um mês ou mais internado, quando ia para casa, elas tinham pouco tempo aí de convivência, tá? Mas que bom, né? Elas são beneficiadas e a empresa também, de certa forma, porque se elas se afastam, a empresa já tem alguém substituindo. Então, essa substituição, né, não está onerando a empresa, porque ela está sendo creditada através da GPS, ok? Próxima tela, por favor. Nós temos também uma questão importante do nosso dia a dia, tá? Que é a questão da CTPS. A CTPS é Carteira de Trabalho e Previdência Social, né? É um apelido que nós damos, é uma abreviação. Então, nós tínhamos antigamente a CTPS física, tá? E a partir de setembro de 2019 foi implantada a CTPS digital, ok? Então, as informações que alimentam a CTPS digital, nós já falamos disso também numa live, é só para a gente complementar para quem não teve oportunidade de assistir, tá? As informações da CTPS digital são alimentadas pelo e-social, que atualmente, desde maio, é obrigatório para qualquer tipo de empresa, para qualquer regime tributário, tá? E fica aqui o nosso alerta, a nossa informação, que é importante, que vocês talvez devam, né, pensar aí no ato da contratação de empregados. Por quê? Quando você tinha CTPS física, você tinha um campo próprio que dizia assim, cargo, aí você colocava auxiliar de departamento pessoal, tá? E tinha na frente CBO. O que é CBO? Classificação Brasileira de Ocupação. Esse CBO é uma tabela que, teoricamente, deveria apresentar todos os cargos, né, existentes, né, no meio corporativo. Aí você fala, olha, auxiliar de departamento pessoal, o código é 1, auxiliar de faturamento, o código é 2, o professor, o código é 3, não é uma linha de raciocínio lógica, né? Todas as funções, todos os cargos existentes no meio corporativo deveriam estar representados na tabela de CBO. Só que não, gente, não estão, tá? O próprio auxiliar de DP, que é uma função super antiga, né, desde sempre, existe um auxiliar de departamento pessoal, não está apresentado, né, representado na tabela de CBO. Tá? Então, quando eu, empresa, contrato um auxiliar de departamento pessoal, então, que CBO que eu vou colocar? Tá? Eu tenho que ver qual o CBO que se aproxima mais, que representa as atividades de um auxiliar de DP. E aí eu vou colocar lá 41.10.05, que é o CBO do auxiliar administrativo. Não existe um auxiliar, um CBO que representa o auxiliar de DP. E isso acontece com inúmeras funções, inúmeros cargos dentro das organizações, tá? Então, está sendo comum, porque com a implantação da CTPS digital, eu mando as informações de contratação via e-social. E essa informação de CBO é a principal, né? Entre salário, horário de trabalho e tudo mais. Esse CBO é o que vai informar na CTPS digital qual a informação do empregado que foi contratado. Então, imagina que você fez uma entrevista, né, de recrutamento e seleção, falou, olha, estou te contratando como auxiliar de departamento pessoal, estou te contratando como analista B2B, bonito, né? Está na mídia, existe essa função, só que não existe esse cargo na tabela CBO. Tá? Eu vou contratar você, ou qualquer outra função, né? Porque com o avanço da tecnologia foram criados diversos cargos no meio corporativo.
não existe na tabela CBO. E aí o que vai acontecer? Você vai fazer a emissão de um contrato de trabalho, a Meira Fernandes, né? Você manda o cargo, né, que você quer, a Meira Fernandes vai adequar de acordo com o CBO que mais se aproxima. No contrato de trabalho, vai lá escrito um texto, né? Por exemplo, auxiliar de departamento pessoal. No contrato de trabalho, quando você olha na CTPS digital, está assim, auxiliar administrativo, né? Aí o funcionário vem para você e reclama lá no seu RH, olha, tá errado aqui, né? Na minha CTPS está dizendo que é auxiliar administrativo. E agora? Então, gente, aí é óbvio, a empresa liga para mim e fala, olha, vocês fizeram errado. Não fizemos errado, tá? É porque não existe aquela função, por exemplo, de auxiliar de departamento pessoal na tabela CBO. Né? Então, você tem que se aproximar mais. Aí, como é que eu faço agora para comprovar que ele realmente era um auxiliar de DP? Você tem um contrato de trabalho, onde diz que ele é auxiliar de departamento pessoal, tá? E você pode, né, oferecer, na época do desligamento, né, uma declaração de que ele exerceu a função de departamento pessoal, o cargo de departamento pessoal, cujas funções eram, e colocam quais são as funções. E essas funções, né, como acho que a doutora Mariângela comentou anteriormente, tá, faz parte da descrição de função que logo mais vai ser obrigatória por conta do E-Social, até para comprovar, né, diferenças salariais, né, a não observação da isonomia salarial. Então, a descrição de funções, né, de cada cargo dentro da empresa está se tornando cada vez mais significativa, mais exigente, né, mais necessária, tá? Então, vocês estão vendo que existem várias situações aí que a gente pode utilizar a descrição das funções para meio de comprovação. Essa, por exemplo, da CTPS é uma, tá? Você oferece uma declaração, tá? E coloca ali a descrição das atividades, das funções desse empregado, como se fosse uma carta de referência, quando ele se desliga, para que ele possa, né, numa outra empresa, ele apresente e comprove que ele exercia, que ele tem experiência naquela atividade. Tá? E juntamente com o contrato de trabalho, que está falando exatamente a função, né, acordada no ato ali da entrevista, né, da formalização da contratação, ok? Esta é uma situação bastante importante, que vai se tornar um problema meio que recorrente, né? Não temos aí uma visão muito próxima, né, de alteração da tabela, de adequação dessa tabela de CBO. Não temos, né, ouvido nenhum tipo de comentário de movimentação no sentido de atualizar a tabela, tá? Então, fica aí para vocês a informação, né? De certa forma, tranquilizem-se, porque não é um erro, mas de outra forma, se preocupem, né, numa forma de comprovar para o seu empregado que não foi uma fraude a contratação dele. Tá tudo ok? O problema é a limitação da tabela CBO. Né? Seria até conveniente que no ato da contratação vocês explicassem essa situação para que não ocorresse, né, um descontentamento futuro, ok? Pessoal, eu agradeço, essa é a última tela, né, a última informação que nós recebemos. Se vocês tiverem mais algum tipo de dúvida, por favor, encaminhem, não precisem aguardar a nossa próxima apresentação. Encaminhem as dúvidas de vocês, né, através do nosso site, dos nossos e-mails, ok? E vai ser um prazer poder atender, esclarecendo, né, qualquer tipo de dúvida e deixar vocês mais atualizados aí. Meu nome é Irene Bazeto, foi um prazer estar com vocês e até a próxima live. Espero ter atendido aí. Obrigada. Muito obrigada. Nós agradecemos as perguntas. Espero que esclarecemos as dúvidas, eventuais dúvidas, tá? Que ainda ficaram. Entre em contato conosco, tá? Não esqueçam de dar um like e compartilhar com os amigos, com os colegas de trabalho. Muito obrigada. Até logo, gente. Até a próxima. A Meira Fernandes não parou. O Brasil enfrenta há meses a pandemia de Covid-19, um tema de impacto social sem precedentes. A Meira Fernandes, em um momento tão delicado para a economia nacional e seus clientes, as instituições de ensino de todo o Brasil, não parou um só dia. Durante essa pandemia, estivemos ao lado de nossos clientes, trabalhando todos os dias, prestando todo o suporte para que eles tivessem as mais eficientes informações.
Foram mais de 200 colaboradores em home office, conectados à nossa sede, atendendo mais de 800 instituições de ensino. Mais de 30 orientações preventivas produzidas e enviadas aos mantenedores e suas equipes. Recebimento e envio de documentos vitais ao funcionamento das instituições de ensino via serviço Meiradoc, com mais de 50 mil documentos processados em imagens. Especialistas produzindo material e solucionando dúvidas de nossos clientes todos os dias durante o isolamento social. Mais de 20 vídeos especiais sobre as MPs aplicadas às instituições de ensino postados no novo canal do YouTube da Meira Fernandes. Suporte contábil, fiscal e trabalhista durante todos os dias da pandemia e implantações em novos clientes acontecendo simultaneamente. A Meira Fernandes durante a pandemia não parou. Nos preparamos durante anos, investindo em tecnologia e capacitação para estar sempre ao lado de nossos clientes. Oferecemos um suporte eficiente e uma parceria verdadeira que os 40 anos de atuação de mercado chancelam com crescimento e expansão. Consulte a Meira Fernandes. Temos uma solução adequada à sua instituição de ensino. Somos especialistas na área da educação.